E aí pessoal, isso aqui é uma resposta ao canal Vida de um Gordo. O Rafael Otaku hoje fez um vídeo assim, viajando na maionese, sabe? Eu gosto do canal dele e tal, mas esse vídeo aí ele viajou na maionese. Sobre eu pensar numa coisa, logo isso vai me levar à verdade, sabe? É um pensamento muito, sabe, que não faz sentido. É assim, porque há muitos pensamentos que são falhos, falaciosos, falsos. Inclusive esses três adjetivos têm etimologia em comum: falso, falho, falacioso. Mas vamos levar em consideração, né, que isso seja verdade. Só o fato de eu poder pensar em uma coisa, isso vai fazer com que seja verdade. Bom, isso é muito estranho o Rafael Otaku usar para o Deus dele, né? O Deus que ele defende, assim, um Deus que se diz eterno, um Deus que se diz infinito, sabe, ilimitado. Porque assim, a palavra pensar tem etimologia em comum com pesar. Então, assim, como que você pode pesar uma coisa que não tem um limite? Assim, o peso do Rafão, eu sei que ele tem um limite assim, de peso, assim, se você for contar, né, ele tem quantos quilos? 90, 91, 92, 93, 94, enfim, você vai contar até um determinado momento e vai ter um fim aquilo, você poder definir o peso do Rafão. Mas se o Rafão fosse, sabe, um monstro fabuloso, que não tem peso definido, assim, é um peso ilimitado, sem fim, um peso infinito, como que eu poder pesar, como eu poder pensar nisso, sabe? Ia ser impossível, não ia ter como pesar, não ia ter como pensar. E é justamente esse Deus aí do Rafão que é assim, não tem como você pesar, é imensurável, não tem como você medir. Enfim, então eu não vejo sentido algum, assim, ainda levando essa em consideração a questão do pensar, mesmo se fosse verdade, não é, né? Você pensar numa coisa, isso vai te levar à verdade. Isso não, essa premissa está errada, mas mesmo se a gente fosse levar essa premissa como verdadeira, né? Mesmo assim, não ia fazer sentido algum. E o Rafael Otaku citou, no caso lá dos ateus, que haviam contra-argumentado antes para ele, falando lá do Saci, de seres mitológicos. E aí o Rafão disse que não, é possível sim imaginar um negro sem uma perna, ou um dragão, enfim. Mas assim, então esses seres estão até acima do Deus do Rafão, assim, porque eles realmente são mais fáceis de você delimitar, né, colocar uma definição. Até mesmo os deuses da mitologia grega, eles não são infinitos muitas das vezes, como Zeus, que lutou com seu pai, Cronos, e venceu seu pai, sabe, o deus Cronos, pai de Zeus, deixou de existir. ¿Se me ha apagado el pelo? É muita contradição, me desculpa, sabe? Logo com Deus, que o Rafão tenta defender, que é o Deus dele, Deus cristão, assim, tem algumas imagens lá da Igreja Católica, com Michelangelo, botando lá o Deus velhinho, barbudinho e tal, de cabelo branco, mas muitos cristãos tentam falar que não, isso aí é apenas uma invenção de um homem, na verdade Deus não tem forma, sabe? Deus é nada praticamente, não tem como você pensar em Deus algum. Como que você vai pensar, ou seja, pesar, que pensar e pesar tem a mesma etimologia, como que você vai pensar um Deus assim, sabe, que é impensável? Então esse Deus, até mesmo na concepção do Rafão, não existe também, porque esse Deus é impensável. O que é esse Deus? Mas enfim, pessoal, esse é meu vídeo, então até a próxima.